Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, irmãos queridos. Muito bom estarmos juntos novamente estudando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Esse domingo estaremos estudando a respeito do legado de Cristo, a lição de número 10, que tem como texto João 1, de 11 a 14. Nós vamos fazer essa leitura agora nesse momento. João capítulo 1, verso 11 ao verso 14. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A afirmação de que Jesus é Deus é o ponto fundamental da fé cristã. Jesus é Deus. Que importância tem o fato de Jesus ser Deus para a fé cristã? Jesus, ele era o Cordeiro perfeito, aquele lá simbolizado pelo carneiro lá do holocausto, do Antigo Testamento. Jesus, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser puro, ele tinha que ter todas as características que o permitissem o sacrifício perfeito para perdão das nossas dívidas. E o que poderia tornar Jesus perfeito nascendo de homem? Nada poderia tornar Jesus perfeito nascendo de homem. Então, como nós vimos na última lição, Deus ele promoveu essa união, a união do homem, da natureza humana com a natureza divina na pessoa de Jesus. Então, Jesus é tanto quanto homem, Deus. Jesus é tanto quanto homem, Deus. É o que nos revela o texto que acabamos de ler. O verso 14, ele vem no ápice de tudo e diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Que verbo que se fez carne? Se a gente subir mais um pouquinho, a gente vai ver lá no início, nós já lemos em outras lições, mas eu vou reforçar aqui, lá no início do texto, nós vamos ler o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus, ele é Deus, porque ele é o Verbo encarnado, Ele é o Verbo que se fez carne, lá do versículo 14 que nós acabamos de ler, João 1,14. E o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, ou seja, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória de Jesus, a glória de Deus, como a glória do unigênito do Pai, como aquele que foi gerado de Deus. O verso 12, ele deixa claro a diferença da nossa filiação diante de Deus e da filiação de Jesus. Jesus é aquele que foi gerado por Deus, ou seja, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, você vai encontrar que Maria foi coberta pelo Espírito, que ela seria coberta pelo Espírito e dela nasceria um ente de Deus, um ente direto de Deus. Então Jesus ele foi gerado de Deus. E nós não, nós nos tornamos filhos de Deus a partir da fé em Cristo Jesus. Versículo 12. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqueles que nasceram da fé. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus não, Jesus é o único gerado de Deus, direto de Deus. Ele tem a essência de Deus. Jesus é Deus. Esse é a prerrogativa do Deus e isso é o fundamento principal
da fé cristã. Por quê? Porque a perfeição vista e entendida no Jesus, lá no Novo Testamento, quando nós vamos lá no Novo Testamento e vamos vendo os atributos que são ditos e falados a respeito de Jesus, são os mesmos atributos que são usados para o Pai no Antigo Testamento. E esses atributos que Jesus herdou da filiação de Deus são os atributos que fazem dele perfeito, são perfeições atribuídas ao ser divino, aquele que possui a mesma essência com o Pai. Jesus cansa de dizer isso, o livro de João está cheio dessas afirmações de Jesus. Quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Quem ama o Pai me ama, quem me ama, ama o Pai. Quem me odeia, odeia o Pai. Jesus faz muitas afirmações, não é? Uns de seus discípulos lá no livro de João, capítulo 14, pergunta, não lembro agora qual o discípulo, mas acredito que tenha sido Tomé, diz: mostra-nos o Pai. E Jesus vira: vocês estão comigo até agora e não conhecem o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus, ele afirma isso, e Paulo afirma isso, enfatiza isso, Pedro enfatiza isso, todo o Novo Testamento vai enfatizar isso. As epístolas escritas, as cartas às igrejas vão enfatizar exatamente isso, que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é aquele direto de Deus. Não é? A Jesus é atribuído também o quê? A participação em toda a criação. A Jesus é atribuída a participação. Versículo 3 do capítulo 1 de João, que nós também já vimos em lições anteriores, ele diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito existiria. Ou seja, Jesus também participa da criação. Um texto muito forte, queridos, muito forte com relação a essa divindade de Jesus, é o texto de que Jesus, quando questiona ele a respeito de Abraão, ele diz: antes de Abraão, eu sou. Essa afirmação, ego eimi, do grego, ela tem ligação direta com o Velho Testamento. Quando Moisés pergunta: Senhor, a quem direi ao seu povo, ao meu povo que me mandou? Aí Deus vai e diz para Moisés: diga que o eu sou te mandou. Então, quando Jesus fala antes de Abraão, eu sou, Jesus está dizendo que já existia antes de Abraão. Jesus está declarando uma pré-existência, uma existência eterna, uma existência extracorpórea, anterior à sua encarnação, que a gente vê aqui no livro de João 1,14. Então, um dos principais fundamentos da fé cristã é isso: Jesus é Deus, Jesus participou da criação. O Novo Testamento está cheio de declarações que afirmam com propriedade, com autoridade, que os atributos perfeitos de Deus são atribuídos à pessoa de Jesus Cristo. São muitos os textos. Lucas 2,11, João 1, de 1 a 3, João 10 a 30, são declarações que são ditas a Jesus. Não é? Apocalipse 19:16, Apocalipse 1:8, Jesus, quando aparece para João, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e o ômega, quando Jesus afirma, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Quando Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, Jesus está dizendo: eu sou o fim, o princípio e o fim de todas as coisas que existem. Quem é eterno? Deus. Jesus está dizendo abertamente ali a João, declaradamente no texto, que ele é Deus. Então o Novo Testamento está cheio dessas afirmações de que Jesus é Deus. O Antigo Testamento, ele utilizava o termo Adonai. Os judeus, eles tinham um cuidado muito grande para usar a palavra Yahvé. Eles não usavam, eles evitavam pronunciar com medo de que, se pronunciasse, seria um perjúrio, seria uma ofensa a Deus. Então eles usavam Adonai, que quer dizer Senhor. Quando da Septuaginta, que é o Novo Testamento escrito na língua grega pelos escribas da época, eles tiveram um cuidado, na verdade maçoretas, eles tiveram o cuidado de não usar a palavra Yahvé, mas traduzir Adonai por Kyrios, palavra grega para Senhor.
E Jesus, essa mesma palavra Kyrios, também é usada para Jesus no Novo Testamento. A palavra que dá sentido de Senhor, a Deus, Pai, no Velho Testamento, é a mesma que dá Kyrios no Novo Testamento, a respeito da pessoa de Jesus. E aí nós encontramos aqui uma pá de textos, né, que estão aí relacionados a Jesus Cristo, né, com relação a isso, com relação ao senhorinho de Cristo. Mateus 22, 43, 44, Salmo 110, 1, Lucas 2, 11, Atos 2, 36, Mateus 1, 23, Isaías 7, 14, João 20, 28 e 29. São textos em que a palavra Kyrios é usada para atribuir o senhorio de Cristo, o senhorio de Deus a Cristo, a divindade a Cristo. Então, feita essa introdução, irmãos, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Apocalipse 19, 16, é o Deus que é baseado nessa ideia, é que se fundamenta a fé cristã. Nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, como Deus. Nós cremos em Cristo por isso, por causa da sua divindade que o tornou perfeito. Então, a primeira confissão de fé do Novo Testamento, que é o primeiro tópico e único tópico dessa lição, que é o primeiro fundamento de fé, a primeira confissão de fé, o primeiro fundamento, a primeira crença do Novo Testamento, está exatamente nisso, a declaração pelo povo cristão de que Jesus é o Senhor. E aqui tem vários textos para que serem lidos, espero que os irmãos tenham lido, porque a lição da revista não é apenas para a gente ler a revista, mas para a gente ir a cada um desses textos, Romanos 10, 9, Romanos 14, 9, 2 Coríntios 4, 5, Filipenses 2, 11. Eu quero dizer, antes de continuar, que essa leitura que vem aqui no início da revista, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é para que a gente faça uma lição durante a semana, a gente estude a lição durante a semana e a gente possa ler esses textos que estão aqui descritos para que a gente faça a gente entenda a referência a eles e entenda aquilo que está sendo dito pelo autor em relação ao texto bíblico. É muito importante que nós gastemos um tempo enquanto estamos preparando a nossa lição, enquanto estamos estudando a nossa lição durante a semana, é muito importante a gente verificar cada um desses textos que aqui estão descritos. Obviamente que durante a explanação fica muito difícil a gente ir aqui, seguir um por um e entrar em um por um, mas a maioria deles eu conheço de cor, mas os irmãos precisam, durante seu estudo semanal, se aplicar e aplicar um tempo à leitura desses textos que são orientados aqui na lição, tá bom? E vamos continuar. A primeira confissão de fé do Novo Testamento, a declaração pelos cristãos de que Jesus é o Senhor. E aqui a gente tem o quê? Muitos textos. Romanos 10, 9, Romanos 14, 9, Atos, 2 Coríntios 4, 5, Filipenses 2, 11, 1 Pedro 3, 15, Atos 16, 31. Ele é exaltado como Senhor dos Senhores. 1 Timóteo 6, 15, Apocalipse 17, 14, Apocalipse 19, 16. Qual o primeiro legado de Cristo? Estamos estudando aqui, o legado de Cristo, lição de número 10. Qual o primeiro legado de Cristo? A glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação visível da sua majestade. Irmãos, quem é a manifestação visível da majestade de Deus? Vamos pensar um pouco sobre essa afirmação. Quem é a manifestação visível da majestade de Deus? Jesus. Jesus habita toda a glória de Deus. Nós podemos ver a glória de Deus através da pessoa de Jesus.
Nós podemos ver a majestade de Jesus, a majestade de Deus através da pessoa de Jesus, o senhorio de Deus a partir da pessoa de Jesus. É muito preciso entender, porque a glória de Deus ela servia no Antigo Testamento, no judaísmo, como um santo e santo e reverente substituto para o próprio nome do sagrado, né? Os irmãos vão ver lá que quando o templo é dedicado, o primeiro templo, o templo de Salomão, depois o segundo templo lá na frente, lá que eu não lembro qual profeta agora no momento, apagou-me da memória, mas a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus ali é a presença visível lá no Antigo Testamento, visível entre aspas, né? Aquela glória de Deus era a possibilidade de percepção do povo judeu de que Deus estava presente no meio deles. No Novo Testamento isso acontece aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a manifestação visível da glória de Deus, é a manifestação visível do poder de Deus. As pessoas puderam contemplar a beleza, a majestade, a glória de Deus através da pessoa de Jesus, a manifestação do seu poder, através dos seus milagres, através da sua autoridade sobre a natureza, como nós já vimos, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a matéria. Jesus tinha domínio sobre a matéria, coisas que só Deus pode ter. Jesus contrariou as leis da natureza, coisa que só Deus poderia fazer. Então nós vimos a glória, a grandeza, a beleza de Deus através de Jesus, através da pessoa de Jesus Cristo. A glória de Deus é intransferível. Deus não compartilha a sua glória, Ele não doa a sua glória, Ele não divide a sua glória. Mas a gente vai encontrar vários textos, Isaías 42:8, 48:11, a gente vai encontrar no Novo Testamento, João 8:54, João 17:5, João 17:24, Hebreus 1:3, a gente vai encontrar essa glória sendo atribuída à pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é Deus. Então, o primeiro legado que Jesus deixa para nós é manifestar visivelmente à humanidade a majestade de Deus, a glória de Deus. Nós podemos contemplar a glória de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, através da existência de Jesus Cristo, através do Deus encarnado. João 1,14. É o primeiro legado. Nós podemos ver. Jesus tornou visível para nós, visível para a humanidade, visível para aqueles que viram e tiveram com Ele naquele tempo, visível para nós que cremos mediante a fé, que lemos e que vemos todas as maravilhas que Jesus fez. Nós contemplamos a glória de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o primeiro legado de Jesus, tornar visível a majestade de Deus através de si. O segundo legado é a adoração a Deus e a Cristo. Cristo foi adorado e recebeu adoração. Mateus 2:2, João 9:38, Mateus 28:16 e 17. Veja bem, irmãos, nem os anjos recebiam adoração. Todos aqueles anjos que apareceram na frente dos discípulos, na frente daqueles para quem Deus enviava mensagem, que se curvavam diante dos anjos, eles mandavam que se levantassem porque não recebiam adoração, eles não eram dignos de adoração. Jesus, ele tanto foi adorado quanto recebeu adoração. Vamos lá, João 9:38, vamos ver o que diz João 9:38. João 9:38 diz o seguinte: disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus foi adorado. Jesus foi adorado, mas Jesus, como os anjos, não disse que não podia ser adorado. Jesus recebeu essa adoração. E a adoração só se adora a Deus.
Mas Jesus, ele não recebeu isso porque Jesus era um arrogante, era um megalomaníaco, era um coisa. Não, é porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. A gente precisa entender isso, irmãos. Toda a plenitude da divindade habitava em Jesus. Toda a plenitude da divindade habitava em Jesus Cristo. Jesus chegou no momento certo. Mateus 2, versículo 2, vamos lá. Por isso que a gente lê enquanto a gente está estudando, né? Para a gente não ficar aqui procurando o texto no vídeo. Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, os reis que vieram do Oriente adorar Jesus estavam o quê? Procurando alguém de suma majestade. Quem era essa pessoa de suma majestade? O próprio Jesus. É o texto que trata do seu nascimento. Então, Jesus foi adorado e recebeu adoração. Jesus aceitou ser adorado, porque ele é digno de adoração. Duas doxologias são atribuídas tanto ao Pai como ao Filho. Orações foram dirigidas a Cristo. Atos 7, 59. É o texto do apedrejamento de Estevão. Eu vejo o céu aberto, anjos subindo e descendo, e aí ele pede que aqueles seus algozes sejam perdoados. 9:13, Paulo, texto de Paulo lá. 1 Coríntios 16, 22, Apocalipse 22, 20, ou seja, passagens de adoração do Antigo Testamento são transferidas de Adonai para Cristo. Isaías 8:13, Romanos 9:33, 1 Pedro 2:7, 1 Pedro 3:15. Jesus ele foi adorado pelos seus discípulos. Jesus foi adorado pelos seus discípulos. A reação dos discípulos para com Cristo ressurreto e pertinente. O adoraram. Mateus 28:17, Lucas 24:52. Assim, é uma reação do Cristo ressurreto, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Para Jesus, ele aludiu a si próprio, como eu já disse, a frase eu sou. Eu sou era o termo usado para identificar Deus no Antigo Testamento. Volta a repetir aqui que Moisés, quando foi mandado por Deus ao povo, foi falar ao povo, a quem direi que me enviou ao povo? Diga ao meu povo que eu sou te enviou. Então Jesus mesmo está trazendo para si a divindade dele, está reconhecendo a sua divindade. Então Jesus é o único, além do Pai, do Espírito Santo, que é adorado e recebe adoração. E ele não faz isso por blasfêmia, porque ele próprio é Deus, e ele tem o poder do Criador, de ter criado todas as coisas. Ele também participou disso, ele também contribuiu e fez tudo. Tem uma afirmação no Novo Testamento que é muito forte e bem clara a respeito disso. Quando Jesus é questionado dentro da sinagoga a respeito do sábado, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. E tentaram aprisioná-lo, tentaram matá-lo. Por que tentaram matá-lo? Por que consideravam aquilo blasfêmia? Porque Jesus estava afirmando que ele é Deus, porque o Senhor do sábado é Deus. Quando Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, Jesus estava dizendo, eu sou Deus. E isso causou grande ira, grande revolta naqueles sacerdotes, naqueles líderes do povo naquela época. Então, o segundo legado que Jesus deixa é a adoração. Jesus ele é adorado, adoração a Deus e a si próprio, a Cristo.
Então não é pecado adorar Jesus, não é pecado adorar Jesus, Jesus está adorando a Deus, então não é nenhum pecado. Jesus é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, que a gente vem falando esse tempo todo, né? Deus, e aqui eu vou usar a questão do unigênito, do único gerado por Deus, né? A questão da natureza divina de Jesus. Deus é o único que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E Jesus, ele ressurgiu, Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo afirma que na ocasião da sua ressurreição, Jesus foi designado Filho de Deus. Em outras palavras, a prova inconteste de que Jesus é o Filho de Deus é que a morte não conseguiu retê-lo no sepulcro. Deus é o único que tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. E o único gerado de Deus é o único que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. No capítulo 10 de João, Jesus fala muito sobre isso. Ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a dou para tomá-la de volta. Quer dizer, Jesus está demonstrando ali no seu texto algo que ele tornaria prático, algo que ele tornaria possível e real. Jesus, ele tem tanto poder sobre a vida como poder sobre a morte. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. Ele diz que vai voltar no terceiro dia, que vai ressuscitar no terceiro dia, que vai ressurgir no terceiro dia. E Jesus, o que acontece? Após a sua crucificação, Jesus, ele ressurge, renasce, ressuscita no terceiro dia. Ele volta à vida. A morte não pôde retê-lo. A morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde subjugá-lo. Jesus não foi subjugado à morte. E por que isso aconteceu? Porque Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus com a mesma natureza do Pai. E essa natureza deu poder a ele sobre a vida e sobre a morte, sobre a natureza, sobre os demônios, sobre todas as coisas, sobre a matéria. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele é gerado por Deus, da mesma natureza de Deus. Esse é o terceiro legado. Jesus é o Filho de Deus. E o quarto legado, irmãos, é Jesus encarnado. Jesus é a segunda pessoa da Trindade que assumiu a natureza humana. O Deus unigênito se fez carne. Jesus, ele se uniu à natureza, Ao se falar de encarnação e distinção, nascimento do Logos, dá-se a ênfase à sua participação ativa no fato histórico. Ele se pressupõe a sua preexistência. Não é possível falar de encarnação de alguém que não existisse antes. Nós nascemos a partir da união dos nossos pais. Jesus não, Jesus se uniu à natureza humana de Maria e veio a existir como homem, como ser humano, como Deus humano, divino humano, na pessoa de Jesus. Ele veio, ele se encarnou, ele tornou-se homem, como nós, porém, preservando a sua santidade, a sua autoridade e o seu poder. A pré-existência de Jesus, ela é claramente ensinada nas Escrituras. João 1, 2 Coríntios 8, 9, Gálatas 4, 4. O preexistente Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue os humanos, milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Isso mostra claramente que o infinito pode entrar em relações finitas, e de fato entra. E que, de algum modo, o sobrenatural pode entrar na vida histórica do mundo, ou seja, pode interagir. Algumas pessoas não acreditam que Deus interage com nós, mas sim, Cristo prova que isso é possível, que isso é real. Então, o quarto legado é Jesus, a segunda pessoa da Trindade e o Deus encarnado. É o único mediador entre Deus e os homens.
O primeiro legado demonstrou a luz das Escrituras, pensar e agir. O primeiro legado demonstrou à luz das Escrituras que toda a glória deve ser tributada pela igreja, tanto ao Pai quanto ao Filho. No segundo legado, aprendemos que a igreja deve adorar a Deus e a Cristo ao mesmo tempo. Os próprios anjos de Deus adoram tanto o Pai quanto o Filho, Hebreus 1, 5 e 6. No terceiro legado, nós nos apropriamos da verdade iniludível de que Cristo é o Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, João 10, 30, Colossenses 1, 18, 19, Hebreus 1, de 1 a 4. No quarto legado, nós absorvemos a verdade de que Cristo é a segunda pessoa da Trindade e é também o Deus encarnado, João 1, 1 a 3. E agora, sabedores e conhecedores destas realidades supremas e magníficas das Escrituras, devemos viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas. Isso é o foco da nossa vida, irmãos. Viver para adorar, servir e glorificar a Deus e a Cristo em nossas vidas. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor.